Oi, boa noite. Vamos começar mais uma live para falar sobre gestação, parto, pós-parto, para tirar dúvidas, compartilhar conhecimento. E vamos lá. Na semana passada não teve live, porque no mesmo dia, na verdade, já um dia anterior, já estava uma gestante com algumas contrações de pródromos no início do trabalho de parto. E, e na terça-feira passada, a gente ficou numa posição de esperar, né, as contrações entrarem num ritmo, regularizar e tudo mais. Foi uma bastante expectativa. A gestante também teve que ter muita força aí de vontade. E na terça eram umas 7 horas, sete e pouco, pouco antes, a gente resolveu caminhar bastante e seguir para o hospital para ver como ela estava. E o bebê foi nascer no outro dia, às 2 horas da tarde, às 2h11 da tarde. Então, não teve como ter live mesmo, nem fazer live no hospital. Mas tem algumas perguntas da semana passada, da semana retrasada, que era para ser respondidas, né? Para a gente responder. Eu queria começar, na verdade, com um assunto muito importante, que é o fato da gestação e o parto, eles terem, a gente entender que não é fora de risco, né? Não existe uma gestação ou um parto zero de riscos. É garantido que nada vai acontecer, né? Por entre a gestação e o parto. E quando a gente entende que, independente da via de nascimento, cesárea ou parto vaginal, existem riscos. Hoje já se sabe, por exemplo, que a cesárea ela tem mais riscos que o parto normal, mas não tem o que, não existe o que tenha zero de riscos, né? Então, uma gestação que teve um pré-natal legal, com todos os exames feitos certinho, com saúde, mesmo assim, não tem como dizer que essa gestação ou esse parto vai ter zero riscos, não tem como garantir que vai ter zero riscos, porque a gestação e o parto, eles são eventos que a gente tem um controle, mas também não tem. E tudo, todas as intervenções, tudo demanda muito daquele momento, assim. Então, como é que tá, né, esse parto? Tá precisando de alguma intervenção? Tá precisando de alguma coisa urgente ou não? E isso a gente não consegue prever antes, né? Não tem como a gente prever e garantir, muito menos como eu, no caso, como doula, garantir que esse parto, por mais que a gente tenha se preparado durante a gestação, se preparado para o parto, não tem como garantir que esse parto vai ser 100% fora de risco. Várias coisas podem acontecer. E o que que é importante? Por que que eu estou falando isso? Porque a gente monta na nossa cabeça um ideal de nascimento, né? Eu sou mãe, pari 2 vezes. A gente monta na nossa cabeça um ideal de nascimento e, e muitas vezes, ou não, né? Muitas vezes, mas não, às vezes não acontece o que a gente pensou, o que a gente idealizou. Isso não quer dizer que seja ruim ou que os planos mudaram, né? Só quer dizer que quando a gente pensa no nosso parto, a gente está pensando num parto ideal. E o parto, o real que acontece, aí são
vários fatores que vão trazer, né? A gente vê, por exemplo, em cesáreas eletivas, por exemplo, em que você marca a cesárea, o dia que você quer que o bebê nasça. E mesmo marcando, mesmo tendo algum controle sobre o nascimento do bebê, riscos acontecem, inclusive muito mais riscos do que o parto normal. A cesárea traz, né? De hemorragia, na questão da pressão também. E para montar esse parto é interessante que você entenda que as coisas podem acontecer, que os planos podem mudar e que pode ser que precise de algum atendimento. E é difícil para nós, como profissionais, tanto, né, como doula, mas outros profissionais também, médico e a enfermeira obstetra, ela não consegue garantir nunca que esse parto vai sair do jeito que foi o esperado, né? Muitas coisas podem acontecer. E saber disso ajuda a gente a passar por essas coisas. E mesmo montando um parto que a gente queira, dá essa brecha para o desconhecido, né? Dá essa brecha de que você entende que as coisas podem mudar, de que não existe garantia, né? Muita mulher consegue, monta um plano de parto, pensando na experiência de parto e consegue ter essa experiência. Outras mulheres podem precisar de alguma intervenção que seja cesárea, né? Então, a gente monta um parto que a gente quer, mas sabendo que as coisas podem mudar ao longo do tempo. E isso é muito importante de saber, muito importante de entender essa mudança. É... Então, eu já vi cesáreas começarem, mesmo marcadas, mesmo fora de perigo, ter alguma complicação no meio. Partos normais, vaginais também, que tá indo tudo bem, e pode ter alguma coisa, alguma intercorrência no meio, e mudar os planos. Pode ser um parto vaginal, mas ele às vezes precisou ter alguma intervenção, né? Então, é importante saber que o controle, a gente não consegue controlar tudo. Por isso que é interessante uma boa assistência obstétrica, que ela vai estar olhando os sinais, então batimento cardíaco do bebê, ou outros sinais que também mostram que o parto às vezes não vai seguir em frente, né? No caso do parto em casa, mesmo fazendo um plano de um parto em casa, um parto natural em casa, é importante saber que pode acontecer da mãe precisar de algum atendimento e ter que ir para o hospital, do bebê precisar de atendimento e ter que ir para o hospital. E isso é esperado, isso é normal, isso é uma coisa desse evento. Por isso que é preciso uma assistência obstétrica de qualidade nesse evento, tanto no hospital quanto na casa. É, A Carol perguntou se é necessário uma UTI móvel, né, uma ambulância para emergência quando o parto natural é em casa. Não precisa, Cá. O que acontece é que para ter um parto em casa, você tem que ter uma gestação de baixo risco, que a gente chama. Ou seja, dentre todas as coisas que podem acontecer, todas as coisas do pré-natal, de doenças, intercorrências do pré-natal pode acontecer, os exames estão tudo certo, né? Pressão, diabetes, posição do bebê, que mais? Então, isso tem que ter um acompanhamento do pré-natal bem legal para saber que você pode ter um parto natural em casa. Então, só partos, só gestantes de baixo risco ou risco habitual, que a gente chama, que podem ter o parto em casa. E aí, quando a gente vai falar de uma equipe que atende o parto em casa, o que que ela precisa? Ela não, ela vai com equipamentos. Então, um dos equipamentos é balão de oxigênio, ambu, tem ocitocina em caso de hemorragia para dar um pouco, para dar tempo de chegar até o hospital.
É, a equipe tem que estar preparada para isso. E aí o ideal de equipe, né? É, pelo menos uma enfermeira, duas enfermeiras, obstetras, um médico com uma enfermeira obstétrica com uma pediatra neonatologista. Então tem que ter duas pessoas ali, uma para atender a mãe, outra para atender o bebê, cada qual com os seus equipamentos, né? E, e quando a gente está no hospital, mesmo quando está numa urgência hospitalar, as coisas não acontecem rápido. Então, assim, você está com um problema, você não vai para cesárea e tudo vai acontecer super rápido. Não, tem um tempo, né? Dá tempo. Quando a gente fala de parto em casa, não deixa, né? Não é legal deixar que os sinais de alguma coisa que pode acontecer, de alguma dúvida, sigam em frente. Então, em qualquer sinal, de qualquer problema, não vai ficar mais em casa, esse parto vai terminar e vai continuar no hospital, né? Tem que ter noção disso também quando vai escolher o parto em casa, que não é porque você escolheu o parto em casa que necessariamente ele vai ficar em casa e você não pode mais é, ser atendida em hospital. Não, o hospital é como é o apoio do parto domiciliar. Tem que ter esse apoio do parto domiciliar. Porque qualquer coisa tem uma transferência, né? O ideal é que o hospital esteja aberto a receber essa equipe, essa gestante que está em trabalho de parto, que estava no trabalho de parto domiciliar. E o hospital tem que estar aberto, tem que ter equipe esperando também. Então é importante ter esse link da equipe de parto domiciliar com o pessoal do hospital, né? Mas isso de precisar de uma UTI, de uma ambulância para emergência, isso é meio um mito. Porque a equipe ela vai com equipamentos. Então, que vão também estar com problema de oxigenação, tem balão de oxigênio, tem o ambu, né, tem ocitocina, é uma questão de hemorragia e tal. Então, quando for pesquisar a equipe para ter um parto domiciliar, é importante perguntar o que eles levam de equipamento, quantas pessoas tem nessa equipe, o que cada uma faz. Porque não é só porque é uma equipe de parto domiciliar que esteja tudo certo e faça tudo certo. Então, tem que procurar mesmo saber para escolher, para tentar sair de qualquer também, para tentar ter o menos risco possível, né? Apesar de, como eu falei, desse risco que existe, né? Do risco que já existe mesmo, do parto em si, né? Da gestação em si. Quando a gente gesta e vai parir um ser, a gente se joga numa fase de desconhecido, né? De desconhecimento do que vai acontecer. Então, você tá gestando um bebê, você não sabe como ele tá dentro da barriga. Então, você vai fazendo os ultrassons para saber se ele está bem, se ele se desenvolveu bem, se a placenta está nutrindo bem, se tem líquido suficiente. Então, assim, você tem vários fatores, né, que tem que dar essa atenção. Acho que é isso. Com relação aos custos, o parto humanizado em casa, ele ainda é elitizado. Ele é elitizado porque tem pouca equipe, vou falar de Botucatu, né? Não tem equipe. Essas equipes também precisam trabalhar, precisam, né, se sustentar e tudo mais. Então, acaba sendo elitizado, infelizmente. Porque ainda é um terreno que tem que desbravar. Você falar em São Paulo, Rio de Janeiro, em capitais já é uma coisa mais aberta o parto domiciliar. Quando já chega para o interior, já não é uma coisa tão. Então, assim, a gente tem que caminhar ainda para montar essa, essa base de informações. O pessoal fala: olha, parto domiciliar é legal, vamos ver. Quando eu engravidei, eu nem sabia que existia parto domiciliar. Eu achava que todos eram, a gente ia pro hospital, e é isso, eu fiquei sabendo no meio do caminho que tinha parto domiciliar, porque eu nem pensava.
E aí, quando você vai ficar sabendo, você procura uma equipe, você vai estudar isso, a gente vê que nas melhores assistências obstétricas do mundo, mulheres de baixo risco, na gestação de baixo risco, de risco habitual, elas têm seus partos em casa, não em casa de parto, com doula, com enfermeira obstétrica. Quando tem alguma complicação, tanto da gestação quanto própria do parto, aí entra o médico. Então, a gente tem que mudar várias coisas, né? Para conseguir atender realmente um parto domiciliar de qualidade, e até desbravar isso, mostrar isso para as pessoas cada vez mais, que existe a possibilidade de um parto domiciliar. Existem, por exemplo, em São Paulo, existe coletivo que já está fazendo partos com um valor mais acessível, né? Então, é uma coisa que ainda não chegou para a gente, mas já está aí. Já é uma discussão que já vem sido feita, né? O parto humanizado, ele não pode ser para quem vai pagar, só para quem pode pagar. Ele tem que ser para todas as mulheres. A todas as mulheres têm que ter a chance de ter um parto seguro, né? E de ter um parto com respeito, independente se ela pode pagar ou não. Por isso que o SUS, né? Tem em Belo Horizonte, tem um hospital que é o Sofia Feldman, ele é hospital público e ele oferece acompanhamento de parto domiciliar para gestantes, né? Ele está sendo bem desmontado, inclusive tá rolando para angariar fundos, para ganhar apoio, porque ele está sendo desmontado mesmo. E ele é um dos hospitais públicos que mais atendem partos humanizados, inclusive dá essa assistência do parto domiciliar. Então, no mundo ideal, o parto, tanto domiciliar como hospitalar, não deveria ter que ser só para quem pode pagar, e sim para todo mundo. Mas é essa a nossa luta também. Eu, como doula, eu tenho meus valores, eu tenho meu jeito, né, de pagamento, mas nada que a gestante chega, conversa, fala das suas necessidades, nada que a gente não possa, é, nada que a gente não possa conversar e ver o que que é bom para mim, como profissional, que também o parto demanda, a gestação demanda bastante, a gente acompanha a gestação, parto, pós-parto, né? Então ela demanda conhecimento e presença. E também bom para a gestante, para a realidade financeira dessa gestante, né? E, e é isso. Os valores, eles mudam, né? Eles, de equipe para equipe. A gente quer que Botucatu tenha cada vez mais equipes, né? De parto domiciliar. A gente está com não só de parto domiciliar, mas também, né, de parto hospitalar. A gente tem a Unesp, que é ótima para receber partos naturais, parto humanizado, é o que mais está à frente para atender gestantes que queiram, né, parir com respeito. E é isso. Oi, companheira do Ti, tudo bem? Prazer. O que que você precisa fazer para se preparar para um parto domiciliar? Né? Era uma pergunta que já estava aqui, já que o Thiago já tinha mandado para mim algumas questões. Então, vamos lá. Para se preparar para ter um parto em casa. Eu acho que a primeira coisa é você ver, conhecer as equipes disponíveis. Vocês são de Campinas, então tem bastante equipe aí que dá para atender. Eu tive meu primeiro parto em Campinas, com a equipe que era do Sumaúma, mas que agora eu acho que ele mudou de nome, eu não sei se está com o mesmo nome. E, então, em Campinas tem mais opções, então dá para você desbravar essas opções de equipe. Um dos preparos para o parto domiciliar foi exatamente uma coisa que eu comecei a falar aqui, é que coisas podem acontecer
durante. O gato. Coisas podem acontecer durante o trabalho de parto. Então, acho que a primeira coisa que tem que ficar ciente durante o trabalho de parto. Ah, esse aqui é o Chico. Tem que ficar ciente durante o trabalho de parto é que as coisas podem acontecer. Então, mesmo você tendo se preparado, tendo um pré-natal, está super saudável, o bebê está saudável, a gente tem que entender que coisas podem acontecer. A gente tem um plano de ter um parto em casa, às vezes vai para em casa, começa em casa e pode terminar no hospital porque precisou, às vezes tem a vontade de ter em casa, mas durante a gestação alguma coisa aconteceu que não pode mais ter em casa, porque o parto domiciliar, ele, para você ter um parto domiciliar, é preciso que você tenha uma gestação de baixo risco durante todo o pré-natal até o momento que for nascer o bebê. Você tem que estar com o pré-natal de risco habitual, com os exames ok, com o bebê, né, também ok, porque parto domiciliar você não pode um parto de alto risco ser em casa. Por quê? Porque já sabe que é alto risco, a chance de coisas acontecerem pode ser maior, então não tem o porquê ter, né, em casa. Então, se preparar com equipe, entender que as coisas podem acontecer durante o trabalho de parto, que às vezes o que a gente planejou pode não acontecer, né? Pode acontecer um pouco diferente, pode acontecer muito diferente. Então, ter essa ciência, essa noção é importante, mesmo mantendo essa noção e mantendo a vontade. Porque você tem que pensar num parto que você quer, num parto ideal. Essa experiência para a mulher ela é única e individual, né? E cada gestação, mesmo mudando de gestação, cada gestação é uma. Então é importante que você crie sim um ideal de parto, de como você gostaria de parto, mas que esteja aberta a que coisas pode acontecer. E isso que você planejou pode mudar, né? Se preparar com um pré-natal de qualidade, o preparo também psicológico, emocional, porque a gente está em casa, a gente não pode usar nada. Então, não tem analgesia. Se você quiser analgesia, você vai ter que ir para o hospital fazer analgesia. Se for usar qualquer intervenção que seja ocitocina, que não sei em que momento que seria bom ser usada, né? Enfim, porque ela também é uma intervenção que ela tem hora para entrar, e tem hora que vai fazer bem, e tem hora que não. Ela tem que tomar cuidado com ela. Então, se preparar para a fisiologia do parto, entender que o parto tem fases, como que você pode se comportar nessas fases do trabalho de parto, o que você pode esperar do trabalho de parto, o que é normal. O que é normal no trabalho de parto? Vou falar por cima, né? Você vai ter as contrações, que vão apertar a sua barriga e vão apertar o colo do útero. Você vai ter ou não cólicas, dores na lombar, pernas. Pode acontecer de ter vômito, pode acontecer, pode ter sangue, não sangramento, mas durante a dilatação a gente vai pingando um pouco de sangue, ânsia, enjoo, tontura, cansaço. Então, a gente sabendo dessas do que pode ser normal num parto, por exemplo, pode ser normal num parto você começar o trabalho de parto, se o trabalho de parto parar e recomeçar depois de um tempo, isso pode ser normal, não tem problema, o trabalho de parto, ele não tem tempo marcado, ele não tem que acontecer num tempo marcado. E é legal saber disso também, porque às vezes a gente quer que esse trabalho de parto, o parto já aconteça, às vezes isso não acontece. Preparar o companheiro, acompanhante, quem vai estar com você nesse parto também. É interessante preparar. Ter uma doula, que vai ser esse apoio físico, emocional na hora do trabalho de parto, que vai ajudar você a segurar a onda, a lembrar você do que estava sendo, do que foi escolhido, dentro das possibilidades, enquanto tudo estiver bem,
né? Do trabalho de parto. Tem algumas coisinhas que pro parto em casa é legal também separar. Então, toalhas, lençóis, panos de chão. Você vai querer ter piscina ou não no trabalho de parto? Você vai querer usar o chuveiro? O chuveiro, ele é morninho? Como que ele tá? Né? Qual que é a temperatura dele? Porque daí vai ser interessante usar. Uma coisa bem legal também você tem vizinhança em volta? Você mora num prédio? Você mora num prédio? É legal você dar uma avisada no pessoal que isso vai acontecer, porque trabalho de parto a gente demonstra ele, né? Ele não é uma coisa que fica só interna. Às vezes a gente dá uns gritos, a gente geme, a gente tenta lidar com a dor do jeito que dá. E quem não está esperando por isso, e a nossa sociedade não é acostumada a ver mulheres em trabalho de parto, então pode ficar um pouco assustada. Inclusive, tem uma gestante que eu estou acompanhando, que é doula também. Ela já preparou uns folhetinhos para colocar ir na vizinhança, falar, ó, estamos esperando, trabalho de parto assim, assim, assar. Preparar isso. Eu acho que não precisa de um preparo da casa, assim, a casa não tem que ser grande, a casa não tem que ter banheira, a casa não tem que ter grandes coisas para o parto domiciliar acontecer. O que ela precisa é que você se ambiente e você consiga fazer as coisas ali nesse lugar. É um lugar que você se sente segura? Então é um lugar legal, é um lugar próprio. Se preparar também pensando a sua casa. É quanto tempo do hospital mais próximo, da maternidade mais próxima. Isso é importante porque você ganha tempo. Quando a gente faz o parto, um plano do parto domiciliar, o parto domiciliar é o plano A. O plano B é ir para onde? Tem o plano B e o plano C. Tem que fazer outros planos, porque as coisas podem mudar. Então, o plano B é ir para o hospital tal. Plano C, se for cesárea, eu quero no meu hospital assim, assim, assado. Então, você também traça outros planos, sem ser o do parto domiciliar. A gente faz plano de parto para hospital, caso precise do hospital. Um plano de parto para uma cesárea de emergência, caso precise de uma cesárea de emergência. Fora aquele plano de parto que a gente faz com a equipe mesmo, só para combinar algumas coisas, né? Quando já se fala em parto domiciliar, já se sabe que, por exemplo, quando vai recepcionar o bebê, não vai ter colírio, o bebê não vai ser aspirado, o bebê não vai ser limpo, não vai dar banho no bebê. Então, algumas coisas a gente já acontece no parto domiciliar que não precisa ser falado, porque já vai sendo construído com a equipe isso ao longo do tempo. Então é isso. Vamos ver o que mais. Ah, que legal. Você que é de Campinas, né? Tem o CAISM da Unicamp. A Unicamp também foi o meu plano B no meu parto domiciliar. Eu tive dois partos domiciliares, né? Um em Campinas e outro em Manaus. E a Unicamp foi meu plano B também. A Unicamp, ela, ela atende muito legal, tem bastante chance de ter parto humanizado, ter um parto com respeito, mesmo dentro de circunstâncias em que você precise acionar esses planos, né? E é bem isso, eu acho que a mulher, ela tem que se sentir segura, independente de onde ela for ter esse bebê. Ela tem que estar se sentindo segura. Porque não adianta uma gestante que não se sente segura querer ter um parto em casa, que provavelmente no meio do trabalho de parto ela vai realmente querer ir para o hospital. E também não adianta ter como eu também e outras mulheres que não queriam ir para o hospital, não queria que ele fosse a primeira opção. E em casa se sentia muito mais tranquila, muito mais amparada. Isso é normal. Faz parte da construção do parto. E é importante porque quando a gestante ela se sente segura com as escolhas que ela fez, tanto do lugar que ela vai parir, quanto das intervenções, do plano de parto, o que vai fazer com o bebê, quando ela está segura com isso, mesmo sabendo que pode acontecer coisas durante o trabalho de parto, ela consegue se liberar mais com o trabalho de parto, consegue se entregar mais, porque ela não tem que ficar pensando em coisas em volta. O difícil é você estar num ambiente que está hostil,
que te deixa tensa, que te deixa com medo. E quanto mais você tem essas sensações durante o parto, maior a chance desse trabalho de parto poder ter uma parada, poder não correr como poderia ser, né? Também sobre a questão da preparação do parto em casa, separar, eu acho que é importante durante o trabalho de parto, separar coisas para comer, para se alimentar, para beber. É importante que a mulher se hidrate durante todo o trabalho de parto. E é importante que ela coma algumas coisas. Ela não vai ter vontade de comer muito durante o trabalho de parto, porque ela tá em outra, né? Ela tá fazendo outras coisas. Ela não consegue parar e sentar e comer. Mas ela sempre tem algumas coisas para comer, para levantar a energia, quando a energia tá baixando, uma coisa como uma glicose, uma castanha do Pará, que seja, para voltar essa energia, pôr essa energia de volta. É bem importante separar isso também. Separar para a equipe também. Que daí a equipe vai estar lá. Não se sabe quanto tempo que essa equipe vai ficar, porque o trabalho de parto, ele pode demorar quando ele tiver que demorar. Contanto que os batimentos do bebê estejam bons e a mãe esteja disposta, né? Eu acho que o que diz mesmo se o trabalho de parto continua ou não é batimento do bebê, é a mãe estar fora de perigo e ainda está disposta a seguir com o trabalho de parto. Essa última gestante que eu acompanhei, para mim, assim, foi um ensinamento muito grande de o quanto você quer parir, quanto uma pessoa quer parir mesmo. Porque ela ficou semanas com pródromos, ficou quase 3 dias de trabalho de parto, não dormindo de madrugada direito, com contrações fortes. E ela quis e ela aguentou e ela foi até o final. O bebê se manteve bem o tempo todo. Isso foi um dos fatores do porquê que ela conseguiu ficar esses 3 dias também, trabalho de parto. Mas essa força de vontade, é esse querer. Eu acho que o parto domiciliar tem muito isso também. É o quanto você quer isso, né? O quanto isso mexe com você. E não importa, às vezes você acha que você quer um parto domiciliar e vai começar o parto, e de repente você acha que o hospital é uma opção. E tudo bem, o pessoal vai sair, vai para o hospital. Contanto, tenta escolher um hospital que também vai seguir, tentar seguir pelo menos com esse atendimento humanizado, porque é muito ruim você estar num lugar com atendimento humanizado, você ter que trocar e de repente aparecer várias intervenções, várias tensões e medos nesse lugar. E aí também o trabalho de parto pode sofrer algumas intempéries, né? O Ti também tinha perguntado e queria comentar sobre as intervenções necessárias e desnecessárias, né, durante o trabalho de parto, né, e os exames também necessários e desnecessários para o trabalho de parto. De exame, eu acho que os exames necessários do pré-natal são exame de urina, exame de sangue, pelo menos um a cada trimestre, porque é importante ver a questão de anemia, é importante ver a questão de infecção urinária. A infecção urinária, por exemplo, ela dá maior chance de parto prematuro. E ela provoca contrações uterinas e que pode levar a um parto prematuro. Então, se você está de olho na urina e toma água, está fazendo, né, sua hidratação direitinho, então já sabe que tá fora de perigo com infecção urinária. Exame de sangue para questão de anemia também. É muito ruim começar um trabalho de parto com anemia, porque já se sente mais fraca, no pós-parto também é mais fraco, então é importante manter, né, é importante saber o que está acontecendo, né? É por isso que o pré-natal tem que ser de qualidade. Tem que ser feito certinho, com os exames certinhos,
com todas as anotações certas, porque ele é uma caderneta que está falando todo o seu histórico da gestação, né? E é importante. Exame de ultrassom, por exemplo. Tem o ultrassom do primeiro trimestre, que é até 12 semanas, que vai ver síndrome de Down, por exemplo. Que é importante fazer, e depois das 12 semanas já não consegue mais ver esse fato, a translucência nucal. O próximo ultrassom seria o morfológico, que é o da metade da gestação, que vai fazer todas as medições fêmur, medições dos órgãos, dos ossos, das cavidades também oculares. Nas cavidades oculares, a distância da cavidade ocular para o nariz, ela também diz se o bebê vai ter, se tem propensão a ter síndrome de Down ou não. Então, eu acho que é um ultrassom válido fazer. E talvez um ultrassom lá no fim, que você vai ver questão de posicionamento do bebê. Ele está sentado, está de ponta cabeça? Ele está olhando para onde? Qual que é a posição da cabeça dele? Porque é importante também para o trabalho de parto saber essas, esses detalhes. Porque tem diferença um bebê sentado de um bebê de ponta cabeça. Tem diferença de um bebê olhando para frente, com a cabecinha olhando para frente, a cabecinha olhando para o lado, para o outro, e do corpo do bebê para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás. Isso muda a duração do trabalho de parto e sensação de dor. E a gente sabendo esse posicionamento do bebê antes de entrar no trabalho de parto, já dá para fazer alguns exercícios, algumas movimentações para trazer o bebê para o melhor posicionamento dele, né? Para ele nascer com mais facilidade e a mulher sentir menos a sensação de dor. De intervenções necessárias e desnecessárias, eu acho que a gente precisava de uma live só disso, só para falar de cada intervenção e por que que ela é necessária ou desnecessária, né? O que eu posso falar agora sobre isso é que a Organização Mundial da Saúde, ela dividiu as intervenções em importância. Não sei se é importância a palavra, mas ela dividiu em categorias. Isso, são categorias. Então, assim, categoria A são intervenções totalmente desnecessárias, que eram intervenções que já vinham sendo feitas com as mulheres ao longo dos anos. E E aí os estudos mostraram que elas, na verdade, não tinham benefício, não ajudavam em nada. Inclusive, elas mais atrapalhavam do que ajudavam. Então, por exemplo, aquela manobra de subir na barriga e ajudar o bebê a descer empurrando o bebê. Essa manobra hoje já se sabe que é perigosíssima, ela não deve ser feita. Você, como mulher ou acompanhante, você pode negar essa manobra, fala que não, porque ela não tem benefício algum. Inclusive, um dos malefícios dela é estourar órgãos internos da mãe, da mulher, e machucar o bebê também na saída, porque dele sai muito rápido, né? Então, é uma totalmente desnecessária. E aí as outras categorias são intervenções que, depende da hora, é necessária. Tem intervenção que vai ser necessária. Então, você tem essas categorias. É importante saber essas intervenções. Hoje em dia ainda, algumas já não se fazem mais, outras ainda acontecem. É importante saber para você conseguir dar essa... Você poder falar não. Uma intervenção, por exemplo, uma intervenção quando realmente precisa, é a cesárea, né? A cesárea seria para ser uma intervenção quando realmente fosse necessário que acontecesse essa intervenção. Então, o bebê numa urgência da mãe ou do bebê. Não tem como esperar. Batimento baixou, atonia uterina, que é o útero entrando em colapso, hemorragia, hemorragias na mulher e tudo mais. Então, é, a cesárea é uma intervenção que ela não deve ser, não deveria ser feita sem a qualquer custo, né? Mas eu vou fazer uma live um dia desses, só falando de intervenções necessárias e desnecessárias. Porque as intervenções vão tanto da mulher, na mulher, a ocitocina é uma intervenção
que dependendo da hora, por exemplo, ela ajuda ou atrapalha, total. Mas tem as intervenções com o bebê também, né? Vitamina K, que horas que é legal, que não, por que que usa? Aspiração no bebê, precisa aspirar um bebê que nascer saudável? O colírio também. Então, dá pra gente falar bastante das intervenções, né? Só para fechar aqui do parto, falando com a companheira do Tiago, dependendo da data provável do seu parto, eu consigo atender ele em Campinas. Eu já fiz isso algumas vezes, já fui atender esse ano, inclusive em São Paulo, fazendo toda a preparação de parto e tudo mais. Então, é possível. O que a gente precisa é conversar sobre quando que vai ser a data provável do seu bebê, para montar um plano para ver as possibilidades. E a gente pode conversar, se você quiser, sim, sobre isso. Com certeza, vai ser um prazer. A minha filha, inclusive, nasceu no mesmo dia do Thiago, dia 22 de agosto, né? Então, aí a Aline perguntou qual que é o risco do bebê passar do tempo ou ter sofrimento fetal. O que que é o bebê passar do tempo, né? A gente não sabe exatamente. O bebê ele não tem uma data de validade. A gente faz o cálculo e faz o cálculo da data provável, que é a DPP, que coloca a data provável quando você está com 40 semanas, mais ou menos quando o bebê está para nascer. Essa é uma data exatamente provável de parto. Ela não quer dizer que ela vai acontecer. E não quer dizer que o bebê tenha que nascer aquela data, porque senão depois disso o bebê vai entrar em sofrimento. Não. O bebê ele não tem um tempo de validade, né? Agora, tem os sinais que vão mostrar como que ele tá dentro da barriga. E se isso tem que ser, tem que ter alguma intervenção ou não. Então, por exemplo, o que que faz o bebê, o que que faz a gente entrar em trabalho de parto? É o pulmão do bebê tá pronto para respirar, ele soltar hormônios para ficar seco. O nosso corpo identifica esse hormônio e entende que, bom, o pulmão do bebê tá pronto, então acho que ele já pode nascer. Então começa o trabalho de parto. Então, o que que é o passar do tempo, né? Se o bebê que fala quando ele quer vai nascer, então, o passar do tempo é subjetivo, é de bebê para bebê. Então, as semanas também de gestação, elas são prováveis. A gente não conta a semana de gestação no dia que foi a concepção. A gente conta do último dia da última menstruação, do dia da última menstruação, certo? Então, pode ter acontecido quando essa concepção? 2 semanas antes ou 2 semanas depois. Então, quando a gente fala de eu tô com tantas semanas de gestação, você pode estar com 2 semanas a mais ou 2 semanas a menos. Então, o que que é o passar do tempo? Se a gente também não sabe quantas semanas a gente está. Então, são esses, tem vários fatores, né? Essa questão das semanas da gestação não serem certinhas, a gente ter 2 semanas a mais ou a menos de gestação. Outra coisa é o bebê não ter uma data de validade, porque na verdade é ele que fala quando vai entrar em trabalho de parto, quando vai nascer, é ele que escolhe quando vai nascer. O que acontece é, a gente tem que ter alguns cuidados. Então, ouvir os batimentos do bebê, ouvir no sonar, mesmo antes do parto e durante o trabalho de parto, tem que estar ouvindo o batimento do bebê, tem que ser contínuo. A cada fase do trabalho de parto é um tipo de jeito de ouvir. Então, no começo você consegue ouvir de tantas em tantas horas. Na fase ativa, que já é uma fase que já está mais avançada, é legal ouvir a cada 2 horas, ou de hora em hora. No expulsivo, depois que a mulher já chegou no 10 de dilatação e o bebê começa a passar pelo canal, aí o ouvir o batimento dele tem que ser mais perto um do outro, porque pode ter problema. Então,
Tem que ter uma assistência legal para isso também, para não ter esse problema do bebê passou do tempo, ou o bebê entrou em sofrimento e não soube o que fazer. O sofrimento é quando já o batimento baixou e ele se abaixou demais e se agravou tanto que é preciso de uma intervenção, no caso a cesárea. Caso de sofrimento fetal, é cesárea, não tem como fazer outra coisa, né? Se não fazer isso, porque o bebê está em sofrimento, quer dizer que ele já está com o batimento cardíaco bem baixo e ele não consegue esperar o trabalho de parto acontecer. E o outro passado tempo é normalmente quando passa dos 40 semanas, e aí que nossa gestação vai das 37 até 42, né? Porque a mulher pode passar de 42 e tudo mais. Só que quando passa das 40 semanas, já começa uma grande ansiedade. Não só em nós, mulheres que vamos parir, mas também na equipe médica. Por quê? Porque é importante, principalmente a partir das 41 semanas, que faça um exame, um ultrassom que chama Doppler, e esse ultrassom ele vai falar, ele vai ver direitinho como que a placenta está nutrindo o bebê. Se a placenta está nutrindo bem com oxigênio e os nutrientes, ok, o bebê está bem e vai ficar mais tempo. Mas a placenta ela também envelhece. Você tem os graus da placenta e conforme vai chegando mais próximo da maturidade, essa placenta ela vai envelhecendo. Isso não é uma coisa ruim, o envelhecimento da placenta. O que não pode acontecer é um envelhecimento precoce da placenta. Você está com 7 meses, 8 meses, essa placenta envelhecer, precoce. Mas é normal que depois de 37, 40, 41, ela já vai envelhecendo mesmo. Então é importante fazer esse exame Doppler, porque vai ver o quanto que essa placenta está nutrindo esse bebê mesmo. E aí, para saber quanto tempo que dá para segurar esse parto ou não, né? Eu mesma, eu mesma tive meu pari com 41 semanas e 6 dias, a minha primeira filha. E então eu já estava assim bem ansiosa, não entrava em trabalho de parto, estava esperando e não entrava. E foi importante fazer esses exames, estar tá ouvindo o batimento do bebê com mais frequência, a cada 2 dias, mais ou menos, para que o bebê esteja fora de perigo e que você possa continuar essa gestação até onde der, até onde o bebê permitir, né? Até onde as circunstâncias permitirem. Eu acho que é isso, né? Sobre o passar do tempo. Então, o passar do tempo ele é subjetivo. O bebê passou do tempo quando, né? É difícil dizer quando ele passa do tempo, porque é ele que fala quando ele vai nascer. Mas tem essas outras circunstâncias que devem ser olhadas para ver se esse bebê pode continuar ainda dentro da barriga, tranquilo, e pode esperar a hora dele nascer. A Daniele, que já tinha participado de outras lives, obrigada de novo, Dani, por ter vindo. Ai, que legal. Ela quer saber sobre a placenta e as cápsulas de placenta. E outros preparados também da placenta. Eu amo a placenta. Eu faço preparados terapêuticos com ela. O que é a placenta? A placenta, ele é um órgão que ele só é formado durante a gestação. A gente não tem ele só aparece na gestação. E também a gente expulsa ele depois que o bebê nasce. Então, ele é um órgão que ele não fica em nós, né? Ele vai, gesta o bebê, oxigena, traz nutrientes, protege esse bebê toda a gestação. Sem a placenta, não era possível manter a vida dentro do útero, sem a placenta estar fazendo todo esse monitoramento, todo esse acolhimento do bebê. E por ela ter esse papel importante de segurar a vida do bebê, da manutenção da vida do bebê, ela tem muita simbologia também, né? Ela foi um dos primeiros remédios femininos que o ser humano
usou. Os mamíferos, praticamente todos, tirando três, se eu não me engano, era a foca, o camelo, eu não lembro o outro, que ele não consome a placenta após o parto, né? Então, a placenta, ela é cheia de nutrientes. Então, ela tem rica em B12, vitaminas do complexo B, na verdade, quase todas, vitaminas cálcio, ela tem células-tronco, fora que ela tem a identidade certinha da mãe na parte materna e a identidade certinha daquele bebê na parte fetal. Então, ela tem os dois DNAs nela, né? Inclusive, eu tenho um texto no Medium que eu compartilhei. Tem no Medium, tem na página do canal e no Instagram do canal também sobre a placenta. Quem quiser saber mais a fundo sobre a placenta, sobre toda a simbologia, né, dela. E, e por toda essa simbologia e por todas essas vitaminas, esses benefícios, por que os mamíferos consomem a placenta? Porque após o parto, ela está cheia de nutrientes e essa fêmea consegue repor tudo. Ela não vai conseguir caçar logo que ela vai parir. E ela tem fome. A gente que pare tem muita fome. Que vai ter um bebê tem muita fome depois, né? Muita energia gasta. Então, essa fêmea consegue repor. Então, me perdi. Então, ela repõe os nutrientes para o pós-parto. Na gestação, a gente tem um aumento drástico dos hormônios. E assim que o bebê nasceu, esses hormônios caem drasticamente também, né? E isso nos deixa com muita fragilidade emocional. O pós-parto é uma época de muita fragilidade emocional. Estamos cuidando do bebê, estamos conhecendo esse bebê, mesmo mães de outros filhos, né? É um recomeço, é uma descoberta nova de quem nós somos, de quem é esse bebê. Então, mexe muito com a nossa psique e com a nossa emoção, né? Então, o que a gente pega? A gente pega a placenta e faz preparados. Lógico, tem gente que vai comer a placenta, tem como comer placenta, fazer ela refogada, tem como bater com banana e fazer coisa. Cada um vai fazer do seu modo, do jeito que você que acha que é melhor, que acha que vai. Mas, para quem não quer consumir a placenta in natura, em forma de refogado, em forma de bater e tudo mais, tem os preparados terapêuticos, que são as cápsulas da placenta, que eu faço pela medicina tradicional chinesa, que pega a placenta, cozinha e tudo mais, desidrata ela e pulveriza ela, transforma ela em pó e encapsula. E essa mulher, durante o pós-parto, ela vai tomando essas cápsulas para ajudar a manter os hormônios equilibrados, ajuda também na produção de leite, traz essas vitaminas, previne anemia e tudo mais. Ele é bem importante. Os outros preparados que dá para fazer também com a placenta é a tintura mãe da placenta, que é como se você pegasse todo o benefício da placenta e tirasse ele por um veículo alcoólico, né? A tintura alcoólica da placenta. Dessa tintura, você pode consumir ela, como faz as tinturas de ervas mesmo, tem a tintura de camomila, a tintura de calêndula e tudo mais. Você também pode consumir ela em copo com água e tudo mais, como terapia, para qualquer trauma que tenha, emocional ou físico, gripe, qualquer coisa que vá ter imunidade, essas coisas, você pode consumir a placenta em forma de tintura. E a partir da tintura, eu faço a homeopatia da placenta, que é o modo de se tomar a placenta, mais dinamizado, em forma de homeopatia, né? Dinamizado, sem esse gosto alcoólico, que é só a tintura, né? Quando a tintura mãe tem. E ele é mais sutil, então também dá para fazer com homeopatia. Eu fixei aqui, na postagem aqui da live,
esse texto sobre a placenta, que é bem legal, é bem interessante e vai explicar tudo isso que eu estou explicando com um pouco mais de detalhe. E aí tá, a partir disso você pode fazer. Eu faço óleo corporal de placenta, né, da placenta, tanto em pó como em homeopatia. É interessante para voltar o corpo depois do pós-parto, passar em estria, fazer até massagem no bebê, ajuda também nas cólicas do bebê, esse óleo corporal com placenta e outros também, tem outros aditivos. Tem a pomada, também terapêutica de placenta, que faz para marca de expressão, para ruga, cicatrização de queimadura, machucado, usar em criança. Os usos são bem extensos, né? E aí vai estar bem explicadinho. Se você quiser, Dani, saber um pouco mais, eu posso passar para você sobre questão de valores, questão certinho de cada alquimia que eu faço, que daí após o parto, a gente coloca no plano de parto que quer levar a placenta embora, e a gente leva embora e já faz, já consegue fazer esse pós-parto imediato. Estou recebendo abraços aqui da, do casal que eu estava acompanhando o parto essa semana passada, Dani, Paulinho, a Aninha e o Miguel que nasceu. Obrigada pelo carinho, gente. Obrigada por estar prestigiando aqui. Se você vê, Dani, falei um pouquinho sobre você, sobre toda a sua força de aguentar esse trabalho de parto. Foi maravilhosa, vai inspirar muitas mulheres, com certeza. Obrigada por me prestigiar. A Daniele, sim, a placenta é mil e uma utilidades. É bem isso mesmo. E quando você faz ela em forma de tintura e tudo mais, você consegue ter ela para o resto da vida. Enquanto você conseguir armazenar ela certinho, no caso da cápsula, é legal armazenar no freezer, se não for tomar um período, mas você pode sempre ter e sempre tomar quando precisar. Sobre a recomendação no consumo da placenta, ela tem poucos estudos sobre os consumos da placenta. O que acontece de consumo é que muitos cremes corporais têm placenta de animais e a gente nem sabe. Porque a placenta é um órgão que tem um dos benefícios regenerar a pele, também ruga, essas coisas, né? E tem principalmente chinês, principalmente oriental, usa bastante a placenta nos cremes, nas coisas, né? Mas ela do consumo do ser humano tem poucos estudos. Os estudos que tem, eles se baseiam nas experiências das mulheres que consumiram, que é praticamente 100% das mulheres que consumiram gostaram muito e tem muitas boas coisas a se falar sobre a placenta. É uma coisa meio pessoal ainda. Também são estudos que ainda precisam, né, ser estudados, são coisas que precisam ser estudadas ainda com mais afinco para conseguir trazer estudos sobre isso, para conseguir trazer comprovações científicas, mas algumas já têm, principalmente a comprovação das vitaminas e do que ela tem, né, de benefício. Agora, na forma de consumir mesmo, aí é uma coisa bem pessoal. Tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, quando eu vou fazer a placenta, né? Quando eu vou mexer na placenta, então é máscara, luva, touca, avental, tudo esterilizado. Ter certeza que aquela placenta foi cozida e foi pulverizada, ok. Para não ter contaminações. Isso sempre vai ter. Tem que ter bastante cuidado em questão de contaminação, né? Por isso também é legal conhecer quem está fazendo essas placentas, quem está fazendo isso. E é importante também depois esse armazenamento da placenta. Então, em caso de cápsula, tá no freezer sempre, porque daí o freezer consegue aguentar mais. Porque se ela está disposta, ela é uma coisa orgânica, ela vai se degradando, se decompondo. Voltando aqui, legal, Sergiane. A data provável, então, é julho do ano que vem. Ai, que legal, tá nas férias das crianças, vou passar as férias em Campinas. E vamos conversar
O Ti tem o meu contato, eu vou passar meu WhatsApp aqui também, a gente pode conversar, posso dar dicas de equipe para você pesquisar, para você sentir o que você precisa. E, e é isso, que agradeço que me queiram junto nesse evento maravilhoso. E vamos conversando, tá? Fala pro Ti entrar em contato comigo. Ah, então o texto sobre a placenta está aqui, né? Já está colocado aqui da placentoterapia. Só procurar, dar uma lida. Tem outros textos meus também que estou me atrevendo a escrever. Então espero que vocês também entrem e prestigiem também. E me falem do que vocês precisam saber, porque para eu ter ideia também, até para as próximas lives e até para montar esses materiais, né? Essa live e todas as outras passadas, elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube, no canal Perinatal. Então vocês podem conferir as outras dúvidas que eu tirei, né, que foi tiradas, outras nossas conversas anteriores, pode ser vistas depois também. Aqui a live, ah, o que o que a gente quer com a live é poder responder as perguntas. Lógico, tudo aqui a gente precisa de detalhes, às vezes, precisa falar várias vezes do mesmo assunto. Então, são assuntos muitas vezes extensos, que às vezes não dá para a gente conversar em 1 hora de live, 1 hora e tanto de live, e às vezes não dá para conversar. Então, se vai ouvindo, se surgir dúvidas, vamos tirando dúvidas, eu volto assuntos, não tem problema, a gente vai voltando, tá? Isso aqui também a gente está experimentando essa ferramenta, como que vai ser essa ferramenta, como que a gente vai construir junto com vocês, né? Então, gostaria que vocês mandassem perguntas, tirassem dúvidas mesmo, porque é vocês que estão fazendo isso se movimentar também, né? Acabei de colocar aqui o link do YouTube do canal Perinatal. Então, por favor, eu preciso que quanto mais curtirem, quanto mais se inscreverem no canal do YouTube, eu consigo ter uma URL mais fácil. Então, vai ter o URL do canal Perinatal certinho, né? Uma URL mais acessível. Então, se vocês puderem se inscrever no canal, passar para outras pessoas se inscreverem também, além de disseminar as informações preciosas, também vai ajudar a ganhar essas coisas dentro do YouTube, né? Como essa URL personalizada só para o canal Perinatal. Então, conto com vocês. A Dani tinha perguntado da sala do parto humanizado. Aqui na Unesp de Botucatu, né? Dá tempo de falar sim, Dani, com certeza. Aqui na Unesp funciona no seguinte: até os 5 de dilatação, ou eles mandam para casa, quando tá no 1, no 2, no 3, eles mandam para casa, para esperar um pouco mais em casa, para depois voltar, né, para lá, realmente em trabalho de parto, eles atendem tudo, a mulher vão ouvir batimento, vão ver dilatação, tudo, até 1, 2, 3 dilatação, eles mandam embora para casa. E é normal, é assim mesmo. O esperado é isso, a gente não é para ficar tanto tempo no hospital assim. Acima de 5, 6 de dilatação, acima dos 6 de dilatação, você vai para o centro obstétrico, que já é o lugar que você vai passar a fase ativa do trabalho de parto, que é acima dos 6 de dilatação, e aonde o bebê vai nascer. Então, o ideal é o quê? Que se chegue no hospital entre 6 e 7 de dilatação. Não está quase nascendo, não tem o perigo de nascer, e não tem o perigo de chegar muito cedo. Porque se chega muito cedo lá, eles não têm como passar para esse centro obstétrico. A gente fica no quarto coletivo, que é o do pós-parto. Então, quando você tem o parto, o bebê e tudo mais, você vai para o quarto coletivo, que normalmente tem mais 3 camas. São 4 camas, né? Você e mais 3 pessoas. Essas mulheres podem estar em trabalho de parto, pode já ter parido, enfim. Então, não é legal, porque não é um lugar que você consegue ter privacidade, consegue ficar tranquila.
Então, o ideal é que chegue, que vá para o hospital e fique no hospital assim, com 6, 7 de dilatação, que vai para o centro obstétrico. No centro obstétrico, só tem 2 lugares. E assim, é meio difícil ter um monte de gestante tudo junto que vai lotar. Normalmente a gente fica sozinho no centro obstétrico. Lá tem o chuveiro quentinho, tem bola, tem as barras que a gente se segura para agachar, ajudar na posição do bebê. Tem as camas também, a cama PPP, que é de pré-parto, parto, pós-parto, que ela se movimenta, ela puxa, ela põe o arco para você segurar e ficar numa posição boa para o parto. Lá tem a banqueta de parto também. Pode pôr música, pode desligar a luz, baixar a luz. Tem umas luzes que a gente leva, ou lá mesmo, quando precisa, só usa uma luz e liga. Então é um espaço bem bacana, assim. Ele é bem simples, né? Ele não tem nada demais, mas ele tem essa privacidade, ele tem essas coisas que a gente pode usar para aliviar, principalmente chuveiro que funciona, que é maravilhoso, ter bola de pilates também é muito bom. Tem o colchãozinho que você põe no chão ali também, você quer ficar no chão. Lá você tem total liberdade, pode usar quantos lençol for, quantas toalhas for, bem tranquilo. E a gente, como doula, também pode entrar tranquilamente lá. A gente leva, pelo menos eu levo minhas ervas, levo chá, levo aromaterapia para fazer, levo o óleo corporal que eu faço massagem com arnica. Então, é bem tranquilo. E lá nessa sala, que é o CO propriamente, que o bebê vai nascer já. Então, você não vai sair dessa sala e ir para outra. Você vai ter no CO mesmo. E tenta bebê nasceu bem, vai pro seu colo direto, né? Espera o cordão parar de pulsar e tudo mais. Isso tudo escrito no plano de parto, é bem importante. E assim que der, ele vai pro berçário, que é do lado, que vai pesar, vai medir, normalmente é o companheiro, ou quem for o acompanhante vai acompanhar esse bebê, né? Vai acompanhar o bebê para cuidar dele ali. E assim que já tiver, você tá certo, tudo tá pronta, que eles fazem a revisão do parto também, ver se não teve laceração, ver se a placenta saiu certinho, se não saiu inteira. E depois que você estiver bem, o bebê tá bem, vocês se juntam e já vão direto pro quarto, que é no corredor da frente. Então, ao meu ver, é bem tranquilo. Logicamente, a gente pode mudar muita coisa, podia ter mais privacidade, podia ter outras coisas, podia ter a chance, por exemplo, de levar banheira, de levar piscina e tudo mais. Mas ainda estamos lutando e estamos num caminho para isso, né? E mas assim, a questão de assistência e essa sala do parto humanizado tá estamos felizes com ela, assim. Pode não ser o ideal, o melhor, pode não ser a mais bonita e tudo mais, mas a gente consegue se movimentar ali, a gente consegue fazer as coisas ali para que realmente seja um parto humanizado, né? O parto humanizado, ele não é o parto natural, ele não é o parto normal. Ele é a via de nascimento, seja de cesárea, seja de parto vaginal, em que a mulher tenha se sentido respeitada e que tenha suas escolhas sido aceitas, né? E para ter realmente uma boa experiência de parto. Então, isso que é o parto humanizado, né? E acho que é isso, Dani. É isso que você perguntou. Tem mais alguma coisa? Tem algumas coisas que eu não consegui falar da, da live anterior, que ficou aqui, de perguntas também que outras pessoas fizeram. Mas essas perguntas vão ficar também, ficam para sempre para as próximas. A gente vai sempre estar falando sobre isso. E, bom, é isso então. Agradeço a presença de todos e de todas que se dispuseram a me ouvir, a se abrir também, a perguntar. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou falar um monte de coisa, pode surgir várias outras dúvidas.
E escrevam essas dúvidas, escrevam para mim. Não precisa ser só na live para mandar dúvidas, escrevam antes para mim. Eu já vou me preparando, a gente já vai começa a próxima live com essas dúvidas também. Então, então é isso. Agradeço e até a próxima.